Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O presidente Jair Bolsonaro já está a caminho do Japão, onde deve chegar amanhã para a cúpula do G20, o grupo que reúne as 20 principais economias do mundo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenta costurar acordo para reincluir estados e municípios na reforma da Previdência. Termina nesta sexta-feira, dia 28, o prazo para os trabalhadores sacarem o PIS/PASEP. Quem recebeu até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada em 2018 tem direito ao benefício. E os jovens do país do futebol, quem diria, se interessam mais por ciência do que pelo esporte? Esse, pelo menos, é o resultado de uma pesquisa feita por órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E o assunto de hoje no estúdio é comunicação não violenta. É isso aí. Como essa estratégia pode ajudar as famílias a superar os desafios da educação e a melhorar a convivência com os filhos. Nas notícias internacionais, a Agência das Nações Unidas alerta para o impacto das mudanças climáticas sobre os pobres do mundo. Apesar de produzir apenas 10% das emissões de gases do efeito estufa, países pobres são os mais afetados pelo aquecimento global. E ainda, que tal dar nome a uma estrela e seu exoplaneta? Você pode. JC1 Cultura de Informação começa agora. Começa com boas notícias, sempre bom começar assim, né? Boas notícias para o meio ambiente primeiro. No Rio de Janeiro é proibido, a partir de hoje, o uso de sacolas plásticas no comércio. E em São Paulo, a Prefeitura sancionou a lei que proíbe os canudos plásticos. E boa notícia para muita gente que trabalhou com carteira assinada no ano passado. Até sexta-feira dá para sacar o PIS/PASEP. Veja este e outros destaques nacionais de hoje. O valor do abono varia de R$ 84 a R$ 998 e depende do período trabalhado no ano de 2018. Quem recebeu até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada tem direito ao benefício. Segundo o Ministério da Economia, 2.200.000 trabalhadores ainda não fizeram o saque do PIS/PASEP. A partir de hoje, os supermercados do Rio de Janeiro estão proibidos de oferecer sacolas plásticas aos clientes. A proibição faz parte de uma lei estadual que obriga as lojas de varejo a substituírem as sacolas plásticas por material reciclável. O mercado que descumprir a lei poderá pagar uma multa de R$ 34 mil. Com a medida, cerca de 3 bilhões de sacolas plásticas serão retiradas no Rio por ano. Em São Paulo, a Prefeitura sancionou o projeto de lei que proíbe o fornecimento de canudinhos de plástico em estabelecimentos comerciais. Só poderão ser oferecidos canudos de papel reciclável, material comestível ou biodegradável. Para quem descumprir, a multa pode chegar a R$ 8 mil. O Senado aprovou novas regras para a produção e venda de queijos artesanais no país. Agora os produtores terão menos burocracia na hora de vender o produto. A lei permite a produção de queijo com leite cru, sem passar pelo processo de pasteurização e esterilização, mas a queijaria deve ser aprovada por autoridades sanitárias. O texto segue agora para a sanção do presidente da República. Agora, notícias de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro revoga 2 decretos sobre as armas e edita outros com o mesmo conteúdo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenta costurar acordos para reincluir estados e municípios na reforma da Previdência. E o presidente Jair Bolsonaro já está a caminho do Japão, onde deve chegar amanhã para a cúpula do G20, o grupo que reúne as 20 principais economias do mundo. O presidente Bolsonaro embarcou no fim da noite desta terça-feira, depois de passar o cargo para o vice, Hamilton Mourão. O encontro do G20 acontecerá na sexta-feira e no sábado na cidade japonesa de Osaka. Segundo a assessoria do presidente, ele pretende aproveitar a cúpula do G20 para se encontrar com líderes de vários países, entre eles o presidente da China, Xi Jinping. Em nova queda de braço com o Congresso, o presidente Jair Bolsonaro revoga 2 decretos sobre as armas e, em seguida, edita outros 3 com o mesmo conteúdo. Ele também mandou para a Câmara um projeto de lei que regula a posse e o porte de armas e dá poderes para o presidente fazer novas mudanças por decreto sem passar pelo Congresso. Com a revogação, o Supremo Tribunal Federal retirou da pauta o julgamento de 5 ações contra os decretos das armas que estava marcado para a sessão de hoje. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, busca um acordo para incluir novamente os estados e municípios na reforma da Previdência. Maia disse que vai se reunir com governadores para discutir o assunto. A comissão especial da Câmara pode terminar hoje a fase de discussão da reforma da Previdência, o que permitirá colocar o parecer do relator em votação ainda esta semana. O editor do site Intercept Brasil, Glenn Greenwald, diz na Câmara dos Deputados que vai apresentar áudios que comprovariam a autenticidade do material divulgado sobre as conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato.
Ao ser desafiado pela deputada Carla Zambelli, do PSL, a divulgar todas as informações de que dispõe, Greenwald disse que isso será feito no devido tempo e alfinetou. Nós começamos a reportar só 2 semanas atrás. Áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto jornalisticamente, com responsabilidade para publicar, e acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso. Logo depois, a deputada deixou a audiência na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Greenwald também afirmou que está no Brasil há 15 anos, mantém 2 ONGs para ajudar brasileiros, tem família aqui e, apesar de ter passaporte norte-americano e poder sair quando quiser do país, não se considera um estrangeiro. Por isso, não saiu do Brasil e não sairá. Em vez disso, preferiu ficar e contar as informações que recebeu. Ele repudiou as acusações de que estaria associado a criminosos, classificando-as de distração. Disse também ter estranhado que os envolvidos não tenham negado as conversas, mas apenas colocado-as em dúvida. Prometeu revelações constrangedoras e disparou. E mais importante ponto até agora, com nossa reportagem, é que Sérgio Moro não, às vezes, ultrapassou a linha da ética. Ele não, às vezes, quebrou o código da ética. O tempo todo, o chefe dos procuradores e força-tarefa da Lava Jato era Sérgio Moro, no mesmo tempo que ele está fingindo julgar as acusações que ele próprio construiu. Sérgio Moro era não um juiz neutro, ele era o chefe desse processo. A audiência pública durou mais de 6 horas. O jornalista também negou que as revelações do site jornalístico da Intercept Brasil sejam motivadas por preferências ideológicas. Ele defendeu a prática jornalística e a liberdade de expressão como fundamentos da democracia. A nossa reportagem não é sobre se Lula é inocente ou se ele é culpado. Não é sobre se Moro é um herói ou criminoso. Nossa reportagem é sobre se esse processo do Lava Jato, que tinha consequências muito profundas para esse país, era justo ou não. Isso é para o povo brasileiro, as instituições brasileiras decidir. Meu papel e o papel da nossa redação é para fazer jornalismo, para informar o público, para divulgar a informação que o público tem o direito de saber. Isso é nosso trabalho até agora e vai continuar sendo nosso trabalho. E por falar no ex-presidente Lula, ainda não existe previsão de quando o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento do pedido de liberdade dele feito pela defesa com base na suspeição aí da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Por 3-2, o STF manteve a prisão do ex-presidente até que seja analisado o recurso sobre a suspeição do ex-juiz. Além disso, a defesa de Lula também sofreu outro revés nesta terça-feira no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Além de adiar o julgamento do recurso em que a defesa de Lula pede a suspeição do ministro Sérgio Moro por ele ter condenado o ex-presidente no caso do triplex do Guarujá e depois se tornado ministro do governo Bolsonaro, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou ainda uma sugestão do ministro Gilmar Mendes em favor do ex-presidente. Gilmar Mendes sugeriu que Lula aguardasse em liberdade o julgamento do recurso. Só o próprio Gilmar e o ministro Lewandowski votaram a favor. Carmen Lúcia, Edson Fachin e Celso de Mello ficaram contra. A segunda turma agora só volta a se reunir em agosto, depois do recesso, e não há data para a retomada do julgamento do caso. Outra frustração da defesa de Lula aconteceu no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma do tribunal analisaria nesta terça-feira um pedido da defesa para transferir Lula do regime fechado para o aberto. O Ministério Público concordou em que pode haver progressão de pena para Lula, só que para o semiaberto. Mas o julgamento do caso no STJ foi adiado sem previsão de ser remarcado. Agora a gente entra no nosso assunto de hoje, né? Vamos conhecer uma família que lida dentro das suas relações usando uma técnica que às vezes as pessoas aplicam no ambiente corporativo e que está ganhando aí destaque, é a comunicação não violenta.
Pois é, uma estratégia de tornar esse diálogo mais respeitoso e que traga mais frutos, né? Bons frutos. Vamos dar uma olhada. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Uma vez por semana, a Daniele, o Danilo e a Maria Eduarda se juntam e fazem a Noite da Gratidão. Cada um lembra de 3 coisas simples e agradece ao lado da família. Eu sou grata pela a mamãe e o papai. Eu sou grato pela minha família. Eu sou grata porque a Duda, essa noite ela dormiu na cama dela a noite todinha. Esse tipo de conversa faz parte de uma mudança de hábito. Eles aderiram à comunicação não violenta. Todo o processo acontece através da empatia. Na casa deles, os conflitos passaram a ser trabalhados de forma mais saudável. A gente tinha muito conflito por nada, mas era por nada mesmo. Com o outro, aí o outro saía, batia a porta, aí dormia semanas sem se falar. A gente diminuiu a nossa forma de brigas, né? E melhorou a comunicação. A comunicação não violenta foi desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg e se baseia em 4 pilares: observação, sem julgamentos; sentimentos, identificar e nomear o que sente; necessidade, entender o que precisa e deseja; e pedido, ações concretas para colocar isso em prática. Tudo feito por meio de uma linguagem positiva. É aqui que fica esses brinquedos? Claro que não. A metodologia é usada em todo tipo de situação. Se a Maria Eduarda vai brincar na sala e esquece de guardar os brinquedos no quarto, por exemplo, a mãe mostra a autoridade de uma forma suave. Eu falo, filha, você não tá esquecendo de nada, meu amor? Aí ela faz essa cara de safada dela, de tipo, eu sei que eu não tô fazendo certo, mas eu vou fazer. Então, a gente conversa e eu acho que a gente é muito amiga. Esse tipo de comunicação estimula a confiança dentro de casa e faz com que as crianças expressem sentimentos e frustrações sem culpa. A Maria Eduarda, por exemplo, usa esse quadro aqui para mostrar aos pais dela o que ela está sentindo no dia. Se eu estiver triste, eu ponho a carinha aqui. Se eu tô feliz, eu coloco a carinha feliz. Entender os sentimentos permitiu melhorar a autoestima da filha. É um raio-x dela. Tipo, você chega lá, você pode ir lá e ela não mente. E se tiver alguma coisa lá, alguma coisa tem. Ela se abre, tanto para mim quanto para minha esposa. Não tem segredos nessa casa. O resultado é uma família mais unida e em harmonia, dentro e fora de casa. Para mim é muito gratificante, porque eu tô vendo que ela tá entendendo o que tá acontecendo e que se um dia chegar alguém a maltratar ela, falar alguma coisa para ela, ela vai catar e vai falar, bom, peraí, meu pai nunca fez isso comigo. Eu respeito muito meus amigos, eu gosto de todos os meus amigos. Eu adoro muitas meninas e a gente se diverte. Bom, e é possível aprender a melhor forma de dialogar para entender, principalmente, se entender melhor com quem está perto, que é a família. E para isso, nós convidamos a Liliane Santana, que é cofundadora do Instituto de Comunicação Não Violenta do Brasil, e o psicólogo Hélio Deliberador, que é professor de psicologia da PUC de São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, esses assuntos familiares difíceis que trazem conflito, brigas dentro de casa, eles sempre vão existir, porque faz parte do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, acontece até em maior número. Então, a comunicação não violenta, ela chega para amenizar, suavizar esse debate e talvez deixá-lo mais produtivo, dar um resultado melhor. A comunicação não violenta, no final das contas, ela vai para um nível mais profundo de conversa, onde eu confio que aquilo que eu estou dizendo não vai machucar o outro e eu também escuto de maneira a não levar isso para o lado pessoal. Então, eu acabo construindo uma relação onde a conversa vai num nível não mais sobre o que a gente está fazendo, mas o que é importante e valioso para a gente ali naquele momento. Deliberador, que importância isso tem? Em primeiro lugar, acho que para a criança e para o adolescente, crescer num ambiente construído dessa maneira. Como nós pudemos ver na matéria, isto traz uma reeducação, inclusive, dos pais, não só das crianças e dos adolescentes. Há uma participação que cria um clima, vamos dizer, na casa,
de uma possibilidade de compreensão e de expressão dos afetos. Isso é fundamental, não é? Porque as situações de agressividade e violência são decorrência da não compreensão que nós temos de nós próprios, das nossas próprias experiências passadas no tempo da infância e da adolescência. E depois na tarefa extremamente relevante de nos tornarmos pais para a construção de um mundo menos violento, não é? Porque temos hoje situações que são de extrema violência. Sim. E você vê como isso prejudica a vida das pessoas, né? Como isso prejudica o desenvolvimento do próprio país, não é? E essa questão é uma questão central hoje para o nosso país. Por isso, eu acho muito relevante o esforço desses pais e deste psicólogo que pesquisa maneiras de uma comunicação não violenta. E qual deve ser o ajuste nessa fala, no meu diálogo com o meu filho? O que eu devo mudar? O mais importante é a gente entender que a dor que eu estou sentindo, ela não necessariamente é causada pelo outro. Então, que tem algo que está acontecendo comigo e que é extremamente valioso, que é o que está me fazendo sentir essa dor. E eu posso me manifestar a partir daí. Então, eu posso dizer o que eu estou sentindo. E aí é onde entra a questão central da relação com os filhos. A gente raramente se vulnerabiliza e vai para um lugar de dizer aquilo que está acontecendo comigo. E o que é tão, de repente, dolorido ou triste, para que eles também aprendam como é se manifestar a partir das emoções. A gente se distancia disso e começa a falar das coisas. E esquece de falar de como a gente interage com as coisas. A partir do momento que a gente fala dessa maneira, como chega, de repente, o que um adolescente fala agressivamente, como chega para mim e o que é importante para mim, que eu estou tentando preservar nessa relação, aí eu começo a entrar num nível de conexão, onde o outro vai começar a confiar de que eu me importo com o que é valioso para ele e ele vai começar a confiar, eu vou começar a confiar que ele se importa com o que é valioso para mim. E tem uma coisa aí também, quer dizer, eu também, a Joyce é mãe, eu também sou pai, né? E a gente costuma dizer que a nossa paternidade, a maternidade nasce, obviamente, com os nossos filhos, ninguém nasce pronto, a gente começa a aprender tudo isso. E me parece que é necessário, para fazer essa mudança, planejamento, né? Programação, decisão. O que a gente não pode com as crianças, me parece, nesse ambiente familiar, adolescente, enfim, é ficar refém da impulsividade. Principalmente quando a gente vê alguma coisa errada, por exemplo, e a gente, né, em algum momento quer corrigir aquilo, né? Isso é fundamental que você colocou. É uma reeducação dos pais no convívio com seus filhos. E lembrando aquele velha questão, quer dizer, ali nós temos um ambiente que precisa ser trabalhado para que se busque uma organização, uma disciplina, uma harmonia. E é o clima que pode ser criado, não é? Partindo da ideia que muitas interferências recebemos para ter comunicações violentas. Entendeu? Então, há que ter um reconhecimento da família, da necessidade de uma comunicação não violenta, de relações mais delicadas e que possam compreender a situação dos pais diante dos seus dilemas, porque vivemos num mundo onde o que é certo e errado acabou. Porque é muito variado, tem muitas teorias, um diz uma coisa, outro diz outra. Então, há que haver um acordo entre os pais para o trabalho de educar os seus filhos num caminho que vá redundar num adulto mais saudável, num adulto que vai contribuir para um mundo mais civilizado. Exatamente. E nunca é uma disputa de quem está certo, né? Não. Senão, todo mundo acha que está certo. Se começa isso, na busca de estar certo, você já está num caminho um pouco equivocado. Porque há que ver a questão de que cada um de nós é um, na nossa síntese da criação que nós recebemos. Então, há que ter um reconhecimento de si próprio para ir trabalhar
com os nossos filhos de uma forma que eu acho que pode construir uma relação de respeito e de convivência. Eu lembro de uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, a gente às vezes se preocupa muito com que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos e a gente precisa se preocupar mais com que filhos a gente deixa para esse mundo, né? E eu acho que nesse momento que a gente vive, olhando para o Brasil e não só para as famílias e para as crianças, mas nós já, né, cabelo branco e tal, quanto é difícil a gente dialogar, quanta gente do ano passado para cá ficou sem aquele Natal em família, né, por tudo que vem acontecendo, e quanto esse é um desafio que nós temos de resgatar o diálogo, a capacidade de conversa, a tessitura social, né, que nos reaproximemos, e acho que é um caminho esse, né? Sem dúvida. E é engraçado que a gente tem a nossa alfabetização, mas não tem alfabetização emocional ou alfabetização relacional, né? A gente esquece que a gente não aprendeu a se relacionar e essa é justamente a proposta que o Marshall, quando sintetizou a comunicação não violenta, trouxe para que a gente pudesse aprender a como eu vou partir para uma relação onde eu não estou querendo estar certo ou errado, onde eu saio daquele jogo, onde eu procuro o culpado na situação e eu passo a procurar aquilo que é humano. Então, eu tiro o rótulo da frente. Aquela pessoa não é mais meu pai. Quem é, quando eu tiro o rótulo de pai, a pessoa que fica? Ou o filho. Quando eu tiro o rótulo de filho, quem é a pessoa que fica ali? Quais são as necessidades mais profundas que ele está procurando buscar, de repente com uma estratégia um pouco trágica, mas que está ali como humano. E eu me identifico com ele a partir do momento em que eu sei que ele está, de repente, precisando de autonomia, de liberdade. Eu sei como é querer autonomia e liberdade. Passa pelos mesmos problemas, né? A gente vai problemas. Como dizia bem o Cortella, ele educava os filhos pondo bilhetes colocados sobre pensamentos que elevam nossa condição. Que alguém pensou uma questão que merece ser colocada em destaque para que sejamos pessoas melhores. E ele colocava isso sempre para os filhos e ficou uma marca dele da educação que deu aos seus filhos, entendeu? Acho que isso dá um caminho para nós. A gente agradece muito a participação de vocês aqui no JC1, ajudando a gente nesse esforço que a gente faz aqui todos os dias de botar nesse sofá pessoas para conversar, para fazer a gente refletir e melhorar um pouco a nossa capacidade de diálogo. Acho que hoje a gente realmente deu no prego, que é o principal esforço nosso aqui. Diferentes pontos de vista de assuntos que estão todo dia aí no dia a dia das famílias. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Bom, muitas vezes a gente precisa se esforçar ainda sobre esse assunto, se esforçar para entrar de forma diferente no universo das crianças. A Camila Appel vai falar com a gente agora. Camila, obrigada por ter vindo. A Camila é dramaturga. A gente estava falando agora, Camila, mais no universo dos adolescentes, né, um pouquinho maiores. Se a gente for pensar no universo das crianças, muitas vezes é difícil acessar a forma como eles se comunicam. E na sua peça, A Carruagem de Berenice, você testou essa abordagem, né? Testei. Eu acho que a arte, tanto a peças de teatro como livros, é uma poderosa ferramenta para começar uma conversa, né? A ficção tem esse papel. Além de levantar um espelho para a sociedade, essa peça começa com uma briga muito forte dos pais e a criança escutando isso. Então, ela levanta, ela mostra para a sociedade coisas que acontecem normalmente, né, no dia a dia. E essa peça, o que ela buscou fazer também foi falar que a criança passa por muitas frustrações, né? Ela tem o primeiro contato, são as primeiras grandes frustrações. E muitas vezes os pais tentam proteger os seus filhos das coisas difíceis da vida. E isso acaba tirando deles uma possibilidade de treinar com essas frustrações para se tornarem adultos mais resilientes. E a criança, ela tem possibilidade, ferramentas de lidar com esses problemas, mesmo muito pequenas, desde que o adulto acesse esse lugar, né, onde ela consegue transitar em momentos difíceis. Esse é o grande desafio, né? Como chegar a esse lugar. Por exemplo, quer frustração maior que descobrir que todo mundo morre? É algo natural, mas a criança, quando descobre isso, ela tem um choque. E o adulto fica absolutamente constrangido com isso. A gente tem um pedacinho da peça para a gente assistir juntas. Vamos dar uma olhada. Vou fazer minha mala. Onde você vai? Ah, eu vou embora. Não, você não pisa fora dessa casa. Me larga, Valéria. Não, Marcos, Valéria, me larga. Para, não adianta.
fica triste não, menina. Socorro! Calma, não precisa ter medo não, eu vim aqui pra ser sua amiga. Como é que você entrou aqui? Que momento é esse, então, Camila? Ela tá com a amiga imaginária, então. É com ela que ela divide os momentos difíceis. Essa amiga imaginária, ela visita a Berenice em alguns momentos muito difíceis da infância dela. O primeiro é a briga dos pais, tem a morte de um animal de estimação, ela sofre bullying na escola porque ela gosta de se vestir de menino, e tem também um momento de rejeição, onde ela se sente rejeitada, que são coisas comuns, né, que acontecem a todas as crianças. E essa amiga imaginária chega para tentar ajudar a Berenice a lidar com isso. E qual é a grande mensagem, então, da peça? A grande mensagem, eu acho que é que essas frustrações precisam ser dialogadas, conversadas, porque senão geram traumas no adulto que essa criança vai virar. Obrigada, Camila. Parabéns pela peça e até a próxima. Obrigada. E a seguir, depois do intervalo, aqui no JC1, militar brasileiro é preso na Espanha por suspeita de tráfico de drogas. E um relatório da ONU que destaca o apartheid climático. Um estudo mostra que os países mais pobres serão mais afetados pelas mudanças climáticas. A gente volta já, não sai daí. A crise dos imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos derruba o principal executivo da imigração norte-americana. E na Espanha, um militar brasileiro é preso por suspeita de tráfico de drogas. Um sargento da aeronáutica foi preso no aeroporto de Sevilha, na Espanha, suspeito de transportar drogas num avião da Força Aérea Brasileira. Ele viajava para o Japão na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que determinou ao Ministério da Defesa toda a colaboração com a polícia espanhola no esclarecimento dos fatos e disse que, se for comprovado o envolvimento do militar no crime, ele deverá ser julgado e condenado na forma da lei. John Sanders, comissário da Agência de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, pediu demissão em meio a denúncias de abuso contra crianças imigrantes detidas na instituição. O caso veio à tona depois da retirada de 250 filhos de imigrantes de uma unidade superlotada no Texas, onde eram mantidos por semanas em condições precárias, sem alimentação e água apropriadas. O drama da crise migratória foi capturado nessa foto com Oscar e Valéria Martínez, um imigrante de El Salvador, e sua filha de 2 anos de idade, afogados nas margens do Rio Bravo quando tentavam atravessar para chegar aos Estados Unidos. Jared Kushner, genro do presidente norte-americano Donald Trump e conselheiro principal da Casa Branca, apresentou no Bahrein seu plano sobre a Palestina e Oriente Médio. O plano prevê um fundo de investimento de 50 bilhões de dólares para devolver as economias da Palestina e dos países árabes da região. O Hamas rejeitou o plano norte-americano, afirmando que o grupo islâmico não vai desistir de nenhuma terra na Palestina, nem aceitar planos de expansão na região. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, defendeu esforços de paz que respeitem a visão de 2 estados, com Israel e Palestina vivendo lado a lado, em paz e segurança. Um relatório divulgado pela ONU alerta para um apartheid climático, quando os mais pobres sofrerão os maiores impactos, enquanto os mais ricos poderão se adaptar às mudanças climáticas no planeta. Philip Alston, relator especial da Organização das Nações Unidas para a Pobreza Extrema e Direitos Humanos, alertou no documento apresentado no Conselho de Direitos Humanos da ONU que as pessoas e os países mais pobres do mundo devem sofrer mais com o aumento das temperaturas. O relatório mostra que 140 milhões de pessoas podem ficar sem abrigo até 2050 e que o aumento das temperaturas pode levar à falta de alimentos e os conflitos podem surgir com essa alteração. Alston lembra que a crise pode afetar direitos políticos e civis e colocar em risco a democracia e o Estado de Direito, já que o aumento das desigualdades pode levar alguns grupos a estimular respostas nacionalistas, xenófobas e racistas. O relatório da ONU revela ainda que o aquecimento global poderá levar mais de 120 milhões à pobreza até o ano de 2030 e que os países em desenvolvimento devem sofrer 75% a mais com os custos das alterações do clima. O relatório mostra ainda que, apesar de ser a mais afetada, a metade mais
mais pobre da população mundial gera apenas 10% das emissões de carbono e que as mudanças climáticas ameaçam desfazer o progresso dos últimos 50 anos em saúde, redução da pobreza e desenvolvimento. Olha só essa informação. Os jovens do país do futebol se interessam mais por ciência do que pelo esporte. Bom, pelo menos é esse o resultado de uma pesquisa feita por um órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Olha, mas apesar do grande interesse pelo tema, o levantamento também mostrou que há uma grande desinformação sobre pesquisas e temas científicos. Água, óleo, um comprimido efervescente e corante. A aula de ciências de hoje, nessa escola pública do Boimirim, extremo sul de São Paulo, vai falar sobre densidade. Relação entre massa e volume. Massa e volume, ela é específico para cada substância. A aula de ciências no laboratório nessa escola acontece há 4 anos. Depois que os alunos passaram a fazer os experimentos aqui, a relação com a disciplina mudou para melhor. Além da gente estar aprendendo na lousa, a gente também aprende aqui em prática, fazendo tudo. E são coisas novas que a gente também vai levar para a vida, né? Assim como esses alunos, 70% dos jovens brasileiros acreditam que a ciência traz benefícios para a sociedade. 6 em cada 10 consideram importante o investimento nessa área. Os dados são do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, divulgados nesta semana pela Fiocruz. Se por um lado o levantamento feito com 2.000 brasileiros com idade entre 15 e 24 anos identificou a importância da ciência para o desenvolvimento, por outro mostrou desconhecimento no setor. Segundo a pesquisa, mais da metade dos entrevistados deram respostas erradas para questões básicas de conhecimento científico e também foram incapazes de citar nomes de cientistas ou de uma instituição de pesquisa. Outro dado preocupante é que 54% dos jovens dizem que os cientistas podem exagerar sobre os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, 40% concordam com a afirmação de que os seres humanos não evoluíram ao longo dos anos. E 25% concordam que é perigoso vacinar as crianças. Essas afirmações costumam ser disseminadas por notícias falsas. Por isso, o presidente da Associação de Jornalistas de Educação alerta que não basta apenas oferecer conhecimento aos jovens, é preciso mais. O fundamental é a gente refletir sobre como as escolas podem desenvolver melhor esse tipo de pensamento crítico, esse tipo de pensamento científico, que contesta a informação, mas sabe dar credibilidade quando a informação é verdadeira, independente se contraria ou vai em favor das suas crenças prévias. Fundamental, e às vezes até incentivar a curiosidade da molecada em casa mesmo, né? Sim, com a pequenas cozinha, ações, coisas ali, por que o ovo ajuda frita? A ciência está no dia a dia. Em São Paulo, uma instalação na Avenida Paulista quer despertar, meu microfone caiu aqui, vou segurar aqui, quer despertar o interesse pela ciência, desse jeito que eu estava dizendo aqui, no dia a dia das pessoas. Quem traz essa informação para a gente é o Cadu Cortez. Vai lá, Cadu. Legal, Aldo. Exatamente como a gente viu na reportagem da manhã, a gente está aqui no Espaço Q, um espaço que foi montado pelo Conselho Federal de Química. E a gente vai conhecer, porque conforme vocês disseram aí, a química está presente sim no dia a dia. Vou pedir para o Tato entrar com a gente aqui, é um espaço todo interativo. A gente já vê o primeiro espaço aqui, ó, de Química Verde. Como que os produtos químicos estão sendo trabalhados para serem depois biodegradáveis. Tem um outro espaço muito legal aqui que mostra, Aldo, Joyce, pessoal que está assistindo a gente, química no corpo humano. Tem dopamina, adrenalina, tem alguns elementos químicos que estão sim no corpo humano. Um pouco mais à frente, nesse espaço interativo, eu vi vocês falando aí de microfone. Vamos ver se a gente acha o microfone. Eu acho que microfone direto aqui, que seu microfone caiu, Aldo, não tem. Mas tem outras coisas legais. Por exemplo, a colher. É uma tabela periódica diferente. Ao invés de mostrar os elementos químicos, mostra os objetos e qual elemento químico tem. Então, por exemplo, no aço inoxidável tem cromo. Pegar aqui um alimento bacana, frutas e vegetais, tem potássio. Uma série na bicicleta, nas bicicletas, tem escândio, enfim, é muito legal, é super curioso também. Eu estou do lado do Hans Wittler, que é presidente do Conselho Regional de Química. Hans, a química e a ciência, de um modo geral, elas estão realmente no dia a dia. É importante que as pessoas saibam, né, a importância disso para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Não, com certeza. Eu acho que na verdade, porque a química está em tudo. Olha para nós, você é química, eu sou química.
eles são química, tudo isso faz muita importância para nós. Você viu a tabela periódica, é uma boa ideia, né? Você saber que, aliás, fazemos 150 anos da criação da tabela periódica por Mendeleev. Aliás, vamos ver aqui, vou pedir uma licença, Tato, vou mostrar aqui, esse aqui, ó, Dmitri Mendeleev, de 1834, falecido em 1907. Este aqui, ó, o criador da tabela periódica, até hoje, ele era russo? Russo, né? Russo, é uma curiosidade. Ele fez a ideia foi muito boa e, na verdade, ao construir a tabela, havia lacunas. Algumas lacunas. Opa, cuidado aqui só, senhor. Opa, pronto, a gente faz ao vivo aqui. A gente vai mostrar aqui, aqui tem mais uma última parte para a gente encerrar. Por exemplo, no combustível, a gente começa, as pessoas são desafiadas a tentarem descobrir quais são os elementos químicos que estão no combustível. Eu não faço ideia, confesso. Selênio, hidrogênio e enxofre, errado. Tentar novamente. Enfim, tem alguns... Eu vou conversar aqui com o pessoal rapidamente pra gente. Como é que é seu nome? Cláudia. Cláudia, gostou aqui da visita? Veio com o garotão, como é que se chama? Andrei. Andrei, beleza, gostaram? Muito, muito interessante, recomendo, a mostra vale a pena, viu? Vale a pena, é uma pena que só tem até o dia 30, né? Agora as férias de julho, uma oportunidade única. Mas sem dúvida nenhuma, para as pessoas saberem a importância da química, já estava ali. Quem puder visitar e ter essa noção, é legal, né? Tem que vir trazer as crianças aqui. Tá certo. Gostou? Muito. Você acertou algum aqui do detergente ou não? Sim. Qual que você acertou? Aqui, ó. Detergente? Sim, eu coloquei enxofre, sódio e oxigênio. Ô, garoto! É isso aí, ó. Com a acertada aqui a do Andrei, a gente volta com vocês aí no estúdio, com todos cheio de química aqui, viu, Aldo? Valeu. Valeu, Cadu, e obrigado pela informação do Dmitri Mendeleev, responsável por tantas dores de cabeça durante o meu ensino médio. Agora eu sei a quem culpar. Valeu, Joyce. É isso aí. Daqui a pouco, mais curiosidades aqui no JC1. Você pode dar nome a uma estrela e um exoplaneta. Já, já. A União Astronômica Internacional completa 100 anos de vida e, para comemorar, lançou a iniciativa Nomeie Ex Mundus. Por meio de um concurso, países membros como o Brasil vão poder nomear uma estrela e um planeta. Nesta escola particular da Zona Sul de São Paulo, a astronomia é matéria curricular desde o primeiro ano do ensino básico. Os alunos já dão até aula sobre o assunto. A força gravitacional do Sol é mais forte, então o planeta tem que correr mais rápido para fugir dessa força. Para a gente poder viver num planeta, preservar a vida, a gente tem que entender como é que esse planeta foi formado. Mas nem todos têm esse privilégio. Para a maioria dos terráqueos, astronomia é coisa de astronauta. Mas a União Astronômica Internacional quer mudar isso. E o primeiro passo é a democratização do batizado de novos planetas e estrelas descobertos fora do nosso sistema solar. O Brasil vai poder nomear o planeta que orbita a estrela HD 23079, que está a 109 anos-luz de distância da Terra. Então será a primeira vez que o Brasil vai dar um nome a uma estrela e um exoplaneta. Vai ser o nosso planetinha e a nossa estrela Tupiniquins. Os alunos ficaram animados com a ideia. Saber que o meu país está dentro dessa comunidade que dá nome para os planetas, estrelas, é uma honra, eu fico muito feliz. A única regra é que o nome escolhido tenha relação com a cultura ou a literatura do país responsável pela nomeação. Deu o palpite de ser Muiractã, que faz parte da cultura brasileira, né? Do clássico do Mar de Andrade, que é o Macunaíma. Eu acho que Candomblé mesmo, eu acho um nome bem legal. Acho que a gente podia deixar o nome de Tupi. Você pega muitos planetas, tipo Netuno, ele faz referência a Poseidon, que é o deus do mar, e Netuno é azul, então faz sentido essa relação. E aí, quando a gente chegar e analisar o novo planeta, vai ter um nome relacionado à nossa cultura, então isso é muito importante. Não só os alunos, todos os brasileiros podem participar dessa brincadeira. A votação está acontecendo pela internet, no site Nomeie Exomundus. São 2 nomes, um para o planeta e um para a estrela. Eu vou votar em tapioca para o planeta e acarajé para a estrela. E vocês aí no estúdio? Maria está com fome, eu voto em Saci. Grume Chamas. Muito bem. JC1 termina aqui, uma ótima tarde para você. A gente espera amanhã, à 1h. Até lá. Tchau.